2025 foi um ano cheio de luto para o mundo do wrestling. Várias lendas que um dia encheram arenas, moldaram gerações e dedicaram suas vidas ao wrestling nos deixaram. Suas histórias, seus sacrifícios e sua paixão inabalável, no entanto, permanecerão para sempre em nossos corações. Hoje, lembramos dos grandes nomes que nos deixaram em 2025, sua força, sua coragem e as marcas que eles deixaram indelével. Você está pronto para começar esta jornada? Número 1. Steve McMichael, o Guerreiro Caído. Em 23 de abril de 2025, uma triste notícia abalou o mundo do wrestling. Steve McMichael faleceu aos 67 anos. Para muitos, ele não era apenas um wrestler, mas um símbolo de força, perseverança e coragem para enfrentar até os desafios mais difíceis. Nascido em 1957 no Texas, sua lenda começou muito antes de sua carreira no wrestling, como estrela do futebol americano pelos Chicago Bears, com quem ganhou o Super Bowl XX em 1986. Sua dureza, sua mentalidade combativa e sua paixão intransigente o moldaram tanto no futebol americano quanto no wrestling. Quando ele chegou à WCW em meados dos anos 90, muitos duvidaram dele. Mas McMichael juntou-se aos Four Horsemen e provou, com determinação férrea, que ele pertencia ao ringue. Seu estilo intenso, às vezes selvagem, fez dele um favorito dos fãs e um lutador que se devia respeitar. Em seus últimos anos, McMichael enfrentou um novo inimigo, a ELA. Mas mesmo contra esta doença, ele mostrou coragem e otimismo. Não é este o verdadeiro espírito de um guerreiro? Número 2. Richard Harris. A lendária figura Black Bart se despede. Em 9 de janeiro de 2025, uma notícia profundamente triste abalou o mundo do wrestling. Richard Harris, mais conhecido como Black Bart, faleceu aos 76 anos após uma longa batalha contra o câncer de cólon em estágio 4. Com sua aparência selvagem de cowboy do oeste, o chapéu largo, a barba espessa e sua presença inabalável e rústica, ele se tornou um dos heels mais marcantes de sua época nas décadas de 1980 e 1990. Ele encarnava o vilão de forma tão convincente que o público simultaneamente o odiava e amava, uma arte que poucos conseguem dominar. Ele passou a maior parte de sua carreira em Mid-Atlantic, Flórida e Texas, onde travou rivalidades inesquecíveis com nomes icônicos. Ele ganhou o NWA National Heavyweight Championship e formou com Ron Bass a infame dupla The Long Riders, que deixou uma impressão duradoura nos anos 80. Embora raramente no centro dos holofotes dos eventos principais, ele era o homem que fazia outras estrelas parecerem maiores, um pilar indispensável de qualquer show. Fora do ringue, Harris era uma pessoa humilde e orientada para a família, que mais tarde transmitiu a jovens talentos a essência do wrestling. Não é justamente essa dedicação silenciosa, mas inabalável, o verdadeiro legado de um wrestler? Número 3. Sabu. O rebelde extremo se despede aos 60 anos. Em maio de 2025, o mundo do wrestling perdeu um ícone cujo nome permanecerá para sempre ligado à Extreme Championship Wrestling. Terry Brunk, mundialmente conhecido como Sabu, faleceu aos 60 anos. Sua morte marcou não apenas o fim de um lutador único, mas também a conclusão de um capítulo lendário. O do maníaco homicida, suicida, genocida, como os fãs o chamavam com reverência. Desde cedo influenciado por sua dinastia do wrestling, principalmente por seu tio, o famoso The Sheik, Sabu desenvolveu um estilo que rompeu barreiras e redefiniu as regras do wrestling. Ele raramente falava muito, mas suas ações no ringue eram suficientes. Saltos de tirar o fôlego, manobras de mergulho arriscadas, confrontos brutais com arame farpado, mesas e fogo. Na ECW, ele se tornou uma lenda viva, influenciou gerações inteiras e moldou a imagem do hardcore wrestling dos anos 90. Suas lutas contra Taz, Terry Funk e Rob Van Dam são inesquecíveis até hoje. Mas sua selvageria cobrou seu preço. Inúmeras lesões,
conflitos com grandes promoções e uma vida cheia de riscos. Fora do ringue, porém, Terry Brunk era uma pessoa calma e humilde. Não é justamente este contraste que torna Sabu tão inesquecível? Número 4. Knuckles Madsen. Um final trágico com apenas 41 anos. Em 11 de julho de 2025, uma notícia chocante chegou ao mundo do wrestling. Knuckles Madsen, cujo nome civil era Kevin Nickel, foi baleado em Arkansas e faleceu com apenas 41 anos. Sua morte deixou uma ferida profunda, não apenas por causa de sua juventude, mas também porque sua carreira estava cheia de esperança, mas nunca pôde florescer completamente. Nascido em Minnesota, Madsen descobriu cedo sua paixão por esportes de força e fisiculturismo. Seu físico imponente e sua presença determinada rapidamente chamaram a atenção de olheiros de talentos. Em 2012, ele assinou um contrato de desenvolvimento com a WWE e apareceu em eventos do NXT, onde muitos acreditavam que ele um dia poderia se tornar uma estrela. Mas o caminho até lá foi árduo. Apesar de sua aparência e força, ele teve poucas oportunidades, atuou principalmente em lutas de teste e desenvolvimento, sem nunca conseguir destaque permanente. Após seu tempo na WWE, ele retornou à cena independente e lutou por todos os Oscars, onde era apreciado por sua intensidade e seu espírito de luta indomável. O súbito falecimento de Knuckles Madsen tirou-lhe a oportunidade de continuar a escrever seu capítulo inacabado. Não é trágico quando um lutador de coração se vai, antes que o mundo pudesse ver seu verdadeiro potencial. Número 5. Mike Ray Beck. Uma tragédia súbita termina a vida de Max Justice. Em 18 de maio de 2025, uma notícia inesperada abalou a comunidade do wrestling. Mike Ray Beck, conhecido por muitos como Max Justice ou Mike Diamond, faleceu aos 63 anos após um grave acidente de bicicleta em Hayward, Califórnia. Sua morte foi súbita e deixou luto na família, amigos e fãs leais que o admiravam por sua dedicação no ringue. Ray Beck começou sua carreira no final dos anos 80 e se apresentou em uma época em que o entretenimento esportivo americano crescia rapidamente. Com um físico robusto e uma presença determinada, ele rapidamente se tornou um babyface popular, que enfrentava qualquer desafio sem hesitar. Embora ele nunca estivesse entre as maiores estrelas de forma permanente, ele convenceu por sua intensidade, atletismo e sua habilidade de contar histórias no ringue, um talento que o tornou um oponente confiável em muitas promoções regionais. Os fãs o apreciavam por sua precisão, sua ética de trabalho e por se apresentar mesmo em pequenos ginásios como se fosse um estádio lotado. Fora do ringue, Ray Beck era considerado uma pessoa calorosa e prestativa, especialmente com wrestlers mais jovens, a quem ele encorajava e dava conselhos valiosos. Não é chocante quando um homem que deu tudo ao seu esporte é tirado da vida por um único momento trágico? Número 6. Rico Suave. Ícone porto-riquenho se despede aos 54 anos. Em 20 de março de 2025, uma triste notícia abalou a comunidade do wrestling em Porto Rico e, além, Júlio Domingo Estrada. Casares, mundialmente conhecido como Rico Suave, faleceu aos 54 anos de insuficiência cardíaca. Sua morte deixou um buraco profundo na cena do wrestling do Caribe, pois Rico Suave era mais do que apenas um performer. Ele era um símbolo de estilo, paixão e a energia colorida do wrestling porto-riquenho. Desde cedo, a cultura única do wrestling da ilha o cativou e o transformou em um dos personagens mais brilhantes de sua geração. Na lendária World Wrestling Council, WWC, ele se tornou um dos rostos marcantes. Com promos carismáticas, charme vilão inteligente e sua maneira inconfundível de fazer o público tanto aplaudir quanto vaiar, ele se desenvolveu em um mestre da narrativa. Suas rivalidades com os wrestlers mais duros de Porto Rico o tornaram um dos rios mais odiados e, ao mesmo tempo, mais admirados da cena local. Fora do ringue, Estrada era uma pessoa bem-humorada e calorosa que inspirou wrestlers mais jovens
e lhes ensinou que wrestling é mais do que técnica, é emoção. Não é exatamente isso que deixa um legado que nunca se desvanece. Número 7. Edward Wistkowski. Coronel De Beers se despede. Em 22 de janeiro de 2025, o mundo do wrestling se despediu de uma figura que havia deixado marcas profundas nas décadas de 1980. Edward Wistkowski, mais conhecido como Colonel De Beers, faleceu aos 80 anos. Nascido em 1945 em Nebraska e moldado por seu tempo no exército dos Emala, ele desenvolveu um estilo duro e disciplinado que o tornou um personagem marcante. Somente sob o nome de Colonel De Beers, um oficial sul-africano fictício com uma postura autoritária, sua carreira atingiu o auge. Enquanto a TAWA lutava por espectadores nos anos 80, De Beers se tornou uma figura central. Sua postura provocativa, deliberadamente controversa, despertou fortes emoções e o tornou um dos heels mais odiados daquela era. Rivalidades com estrelas como Jimmy Snuka e a Giant Slaughter ganharam intensidade através de seu papel, mesmo que ele próprio nunca tenha ganhado grandes títulos. Ele entendeu que sua tarefa não era ser amado, mas fazer os heróis parecerem maiores. Após o fim da AWA, Wistkowski se retirou amplamente dos holofotes, apareceu apenas ocasionalmente em shows independentes e contava aos fãs histórias dos velhos tempos. Não é notável como um vilão perfeito pode se tornar o coração inesquecível de uma era? Número 8. Krasimir Kochev. O orgulho do wrestling búlgaro. Em 23 de janeiro de 2025, o mundo do wrestling búlgaro e internacional perdeu uma das mais importantes personalidades. Krasimir Kochev faleceu aos 50 anos após longa doença. Nascido em 1974 em uma região rural da Bulgária, ele cresceu em um ambiente onde o wrestling estava profundamente enraizado como uma tradição nacional. Já quando menino, ele mostrou resistência extraordinária, força e uma vontade inabalável, qualidades que o fizeram rapidamente uma esperança para o país. Ele brilhou em competições juvenis nacionais e representou a Bulgária mais tarde no cenário internacional, de campeonatos europeus até os Jogos Olímpicos. Mesmo que ele nem sempre estivesse no topo do pódio, ele ganhou respeito mundial por sua técnica poderosa e sua determinação incansável. Para a população búlgara, Kochev era mais do que um atleta. Ele era um símbolo de nunca desistir. Após sua carreira ativa, ele se dedicou com a mesma paixão à nova geração. Ele treinou jovens wrestlers, transmitiu a eles não apenas técnica, mas a postura de um verdadeiro lutador. Muitos talentos futuros devem a ele sua inspiração. Não é emocionante quando uma pessoa continua a lutar através do legado que deixa, mesmo depois de partir? Número 9. Grand Hamada. Um pioneiro do luta livre no Japão. Em 15 de fevereiro de 2025, o mundo do wrestling se despediu de uma lenda que havia conectado duas culturas. Grand Hamada faleceu aos 74 anos. Nascido em 1950 em Tateyama, Chiba, sua jornada começou na New Japan Pro Wrestling, onde ele foi um dos primeiros estagiários enviados ao México para aprender luta livre. Seu físico menor limitou suas chances no Japão inicialmente, mas este obstáculo lhe abriu a porta para um novo mundo, no qual ele pôde desenvolver seu estilo completamente. No México, ele adotou o nome Grand Hamada e conquistou os corações dos fãs por sua agilidade, seus movimentos elegantes e sua dedicação apaixonada. Como um dos poucos wrestlers japoneses que encontraram grande aceitação no México, ele se tornou um construtor de pontes culturais. Após seu retorno ao Japão, ele fundou a Universal Lucha Libre, uma promoção que apresentou o estilo mexicano e mais tarde pavimentou o caminho para a Michinoku Pro Wrestling, onde talentos como The Great Sasuke e Taka Michinoku surgiram. Mesmo em idade avançada, Hamada ocasionalmente retornava ao ringue para mostrar aos fãs novamente seu estilo inconfundível. Não é justamente um pioneiro como este que deixa um legado que perdura por gerações? Número 10. Hisashi Shinma.
o pioneiro da era dourada do wrestling japonês e global. Em 21 de abril de 2025, o mundo do wrestling perdeu uma das mais influentes, mas muitas vezes invisíveis, forças. Hisashi Shinma faleceu aos 90 anos. Embora ele nunca tenha subido ao ringue pessoalmente, ele moldou o desenvolvimento do wrestling moderno como poucos. Nascido no Japão pós-guerra, ele mostrou cedo talento organizacional e um olhar aguçado para visões que se estendiam muito além de seu tempo. Nos anos 70, como presidente da WWF, na época sob Vince McMahon Sr., ele se tornou a ponte de conexão entre a América do Norte e o Japão. Shinma foi um dos arquitetos da New Japan Pro Wrestling e abriu portas para intercâmbios de talentos internacionais. Atletas japoneses lendários como Antonio Inoki encontraram através dele o caminho para o cenário, enquanto estrelas americanas entraram no Japão e empolgaram os fãs lá. Uma de suas maiores conquistas foi a promoção da divisão Junior Heavyweight, um conceito revolucionário que abriu novas oportunidades para wrestlers menores e tecnicamente brilhantes em todo o mundo. Discreto, estratégico e cheio de visão, Shinma trabalhou principalmente nos bastidores. Mas suas decisões mudaram o cenário do wrestling permanentemente e influenciaram até gerações futuras na WWE e NJPW. Não é incrível como alguém pode moldar tanto o mundo sem nunca ter estado nos holofotes? Mesmo que essas lendas não estejam mais entre nós, seu espírito continua vivo nos corações dos fãs, em cada lembrança, cada história e cada momento que eles dedicaram ao wrestling. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe um like para não perder mais histórias emocionantes do mundo do wrestling.